Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podemos sentar. Não vai apertar, não. Sem apertar, só no final. Glória a Deus. Meus queridos, uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Me sinto feliz, honrado pelo convite que o pastor Eliésio nos fez. Confesso que mais uma vez quase que não dava para vir. Liguei para o pastor Paulo e quis dar aquela desculpa. E ele disse: o que foi que o papai ensinou para nós? Eu falei, ele disse que quando a gente fala uma coisa tem que cumprir. Ele, pois venha pregar aqui. E desligou o telefone. Falei, agora manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estou aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joaquim, pastora Marisa. Eu vi ela por ali, cadê? Deus abençoe de uma forma especial. Quero louvar a Deus pela vida do Eliésio, pela vida do Juan, e em nome deles cumprimentar todo o departamento do Odre Novo. Deus abençoe de uma forma especial. Aqui o nosso primeiro vice, Deus abençoe, pastor Fretes. E em nome deles eu quero cumprimentar todos os pastores aqui presentes. Louvar a Deus pela vida dos levitas, pregadores, que Deus chamou e escolheu para esta árdua missão. Fui itinerante muito tempo. Sei da dificuldade que os itinerantes enfrentam, mas vale a pena fazer a obra de Deus. E, em nome do pastor Jean, eu quero cumprimentar todos os pastores itinerantes, todos os levitas da casa do Senhor. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha. Eu carrego ela como companheira para estar conversando comigo. E ela saiu de Canaã, veio acordar aqui em Araguaína. De vez em quando eu perguntava, meu bem, está tudo bem? E ela, tudo legal. Falei, então nós vamos avante. E aqui nós estamos para a honra e glória. Uma alegria rever meu amigo Douglas. Cadê ele? Ele tem um nome, se repetir esse nome 3 vezes, a gente fala, recebe batismo pelo Espírito Santo. Como é que é o nome? Jameson. James Douglas. James Douglas. Irmão, você fala em língua rapidão. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Débora. Cadê ela? Deus abençoe esse casal que nos tratou tão bem aqui quando nós estivemos aqui. Não só eles, mas eu estou vendo aqui alguns irmãos que da última vez que eu estive aqui me trataram tão bem que eu voltei. Amém? Amém? Abra a sua Bíblia. Porque eu vim aqui foi para pregar, não foi para ficar contando história, né, irmãos? Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Nós vamos dar uma trabalhada em cima do tema deste evento. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, quem encontrou? Nos diz assim a Sagrada Escritura. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão ou da sua transformação, ele viveu momentos de grandes avalias para a sua vida. Tanto é que o seu nome antes da transformação era Saulo, que quer dizer o grande. Um homem que trazia consigo entradas em vários lugares e se tornou um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo na sua época.
Para que os irmãos compreendam, Saulo esteve presente no dia do apedrejamento de Estevão. E alguns historiadores dizem que Saulo vibrou com a morte de Estevão. Saindo dali daquele local, Saulo vai a quem de direita e pega cartas e sai para Damasco. A palavra de Deus diz que Saulo respirava ameaça contra o povo de Deus. Mas quando Saulo vai a Damasco, Saulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A palavra de Deus diz que Saulo vê uma grande luz, e vendo esta luz, Saulo questiona e o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aqui começa um processo na vida de Saulo. Por quê, pastor? Porque quando Jesus chega na vida do escolhido, ele muda a história do escolhido, ele muda a página da vida de um escolhido. E Saulo era escolhido por Deus, Saulo tinha um chamado pelo Senhor, e o Senhor o encontra para mudar a sua história, para lhe colocar dentro de um projeto chamado projeto missionário. Saulo é levado à casa de Judas. E o Senhor diz a casa de Judas, a rua chamada à direita, e procurar por um homem chamado Saulo. Ananias questiona, dizendo: Senhor, este homem é um perseguidor da igreja. Este homem é um homem mau. Mas o Senhor dá o primeiro sinal de transformação na vida de Saulo. O Senhor disse a Ananias, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 15, o Senhor disse: vai, porque este é um vaso escolhido para levar as boas novas aos reis, aos gentios e aos filhos de Israel. Porém, no versículo 16, ele acrescenta dizendo: e ele padecerá por amor do meu nome. Eu vejo muita gente querendo ser vaso, mas não quer padecer. Tem muita gente querendo ser usado, pastor Jean, mas não quer padecer. Tem muita gente querendo ser pregador, mas não quer pagar o preço. Olha, Deus te usa sem tu pagar o preço. Imagine tu pagando o preço. Imagine tu de joelhos diante dele. Imagine tu jejuando. Imagine tu lendo a Bíblia. Imagine você fazendo o que ele te chamou. O que seria de nós em meio à multidão? Uma bomba do evangelho transformador. Eu vejo nos dias atuais muitas pessoas querendo ser vaso, mas não quer padecer. Quando o Senhor me tirou da polícia para ser um vaso, eu quase morri. Eu disse para minha esposa: o Senhor me tirou do Egito para me matar. Só que uma irmã disse para mim: o Senhor só está te preparando para uma grande obra. E esse processo na vida de Saulo foi um processo de amadurecimento, foi um processo de experiência com Deus, porque nós precisamos amadurecer e ter experiências. Tem muitos pregadores que só contam experiências dos outros, mas nós precisamos ter experiência própria, nós precisamos pagar o preço, nós precisamos passar pela peneira, nós precisamos passar pelo deserto para poder levar a palavra. Pastor, quem é que nos ensinou isso? O próprio Jesus foi para o deserto, foi provado, depois começou o seu ministério. Todo levita, todo pregador, antes de ir para a obra missionária, precisa passar pelo deserto para entender o que é um vaso de valor. Eu fui amassado.
E alguém disse assim: esse menino, não sei não, mas o Senhor tinha um projeto na minha vida. Saulo, ele começa o seu padecimento quando ele foi pregar em Listra, e ali o povo de Listra começa ali a apedrejar. Ele é levado para fora da cidade, e os historiadores dizem que ele ficou como desmaiado, como morto. Saulo sofreu naufrágios, e aqui eu aprendo que nesta vida os naufrágios virão. Nem todos os projetos Deus vai aprovar ao nosso respeito. Saulo foi traído, e nós passamos por este momento da traição. Os melhores amigos de Saulo lhe abandonaram diante da obra missionária, lhe deixaram para trás. Saulo termina o seu ministério dentro de uma prisão, sem ninguém, na escuridão. Mas é nesta hora que eu aprendo o valor daqueles que são chamados por Deus. Porque na hora em que Saulo pensava que estava só, que não tinha mais ninguém com ele, o próprio Senhor lhe visita naquela prisão e diz: eu estou contigo, e ainda não é o fim desta caminhada, ainda tem uma grande obra a ser feita. Mesmo que nós sejamos abandonados, o dono da obra jamais nos abandonará. Jamais nos abandonará. Vale a pena se dispor à obra de Deus. Vale a pena pagar o preço e padecer pela obra de Deus. E nós hoje nos disponibilizamos. Eu vejo aqui um departamento, e eu me alegro em ver esses jovens senhores e senhoras fazendo parte deste departamento e cumprindo e fazendo a obra de Deus. Saulo passa por um processo, e esse processo gera na vida de Saulo marcas. Tanto é que Saulo, diante dos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, quando alguns ali falavam sobre a circuncisão, ele dizia: não me perturbe, não me inquietes, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Esse processo vai gerar em nossas vidas marcas. O cristão precisa ter marcas, e marcas são diferentes de manchas. O cristão precisa trazer consigo as marcas de Cristo, mas muitos estão trazendo as manchas. E a obra de Deus não se faz com manchas. A obra de Deus é feita com aqueles que trazem consigo as marcas, as lutas, as perseguições, as pedradas, as críticas. É isso que constrói o ministério. São essas marcas que nós devemos ter em nossas vidas, as marcas de Cristo Jesus. Agora o apóstolo, a carta aos Coríntios, e ele traz uma exortação à igreja de Coríntios, dizendo: amados, meus amados irmãos, o que eu peço a vocês é que permaneçam firmes. Pastor Joaquim, nós estamos vivendo uma época da incerteza. E a igreja do Senhor, ela precisa passar por um processo. Mas o que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios é: meus amados, permaneçam firmes. Quem permanece firme na casa do Senhor não pode dar atenção para disse-me-disse. O que tem destruído muitos ministérios, o que tem feito muitos obreiros, levitas da casa do Senhor parar, é porque estão dando ouvidos ao disse-me-disse, às fofocas do dia a dia. Quem está firme na presença do Altíssimo não pode dar ouvido para fofoca. Quem está dentro da obra do Altíssimo é direcionado não por fuxico, mas pelo Espírito Santo de Deus.
Cadê fulano? Parou. Mas cantava tão bem, pregava tão bem, o que houve? Pastor, um grupo aí se levantou contra ele. E começaram a criticar a ele. Que a pregação dele é uma pregação quadrada, que ele é um quadrado, e nós somos a geração do redondo. Se ele é quadrado, se a mensagem é quadrada, ele está andando na linha certa, porque Jerusalém é quadrada, e o crente quadrado tem medida certa para entrar em Jerusalém. Então continue pregando a palavra de Deus, não queira agradar homens, mas agrade ao Senhor. Uma perseguição, onde deveria ter união, é um querendo puxar o tapete do outro, é se gladiando, é trocando flerpas, é jogando charadinhas, pregadores, levitas, servos, servas. A igreja do Senhor não caminha desta forma. A igreja do Senhor só crescerá onde tiver união. Não adianta pregar bonito, louvar bonito, se não tiver em comunhão com Deus Todo-Poderoso. Permaneçam firmes. Não abram mão do seu chamado. Não desista do teu chamado porque alguém se levantou contra o teu ministério. Quando alguém se levanta contra o teu ministério, é porque as coisas estão dando certo. Quando alguém começa a dar pedrada, é porque tem frutos no teu ministério. Quando alguém começa a te perseguir, é porque tu está incomodando as trevas. Então não desista por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse. A árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra. Se estão atirando pedra em você, é porque você está produzindo, é porque você está cumprindo aquilo que Jesus disse. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Deixem lhe perseguir, deixem falar mal de você e continue falando de Jesus. Continue pregando a palavra, continue louvando. Parar? Não. É hora de avançar. É hora de seguir em frente. É hora de continuar pregando a preciosa semente. Continuar levando a mensagem do Evangelho. Deixe quem quiser falar mal de você. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada em 1 Samuel, capítulo 17, nós vemos ali uma batalha entre Davi e Golias. Jessé chama o menino e diz: vai lá no campo de batalha levar alimento para os teus irmãos. Davi vai levar alimentos. E quem confronta Davi não é outra pessoa senão um irmão dele. Davi foi humilhado ali. Foi chamado de presunçoso, irresponsável, fofoqueiro. Quem ficou cuidando do rebanho, das ovelhinhas de papai? Mas Davi era responsável, alguém ficou. O que eu aprendo dentro desse texto é que Davi não se afrontou, não se irou contra Eliabe. E nós devemos aprender isso, que quando alguém de entre nós, dos nossos irmãos, nos ofender, não se ire contra os nossos irmãos. Davi se irou contra aquele rapaz que afrontou a Deus. Um escolhido não se ira contra seu irmão, mas ele se ira contra aquele. Ele não deu moral para a palavra de Eliabe. Se Davi tivesse parado para dar atenção para a palavra de Eliabe, o gigante não teria tombado. Se Davi tivesse parado por causa das críticas, a batalha não aconteceria.
mas Davi não deu ouvidos. Davi se sentiu afrontado com aquelas palavras do Golias. Aí ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Um escolhido não foge das suas batalhas porque alguém disse que ele não era capaz, que aquilo não era para ele. Um escolhido enfrenta o vitória. Você está dando atenção para Eliabe? É, pastor, mas tem Eliabe demais, que nos humilha, que nos pisa, que nos chama de presunçosos, de preguiçosos, que Deus não está no meu ministério. Pastor, tem Eliabe demais. Deixa eu te falar uma coisa aqui esta noite. Eliabe não era o escolhido. Não dê moral para quem não é escolhido. Não dê ouvidos para quem não tem chamada. O escolhido é você. O escolhido é você. Se ficando, não dê ouvidos. Deus escolheu, foi você. Eliabe teve na fila, mas foi rejeitado. Mas o pequeno Davi, ele foi ungido para ser de Israel. Quantas vezes nós somos afrontados? Quem tem chamado é Davi, não é Eliabe. Então dê ouvidos para quem te chamou foi Deus. Não jogue a toalha e nem desista, permaneça firme. Paulo está dizendo, meus amados irmãos, permaneçam firmes. Vai jogar a toalha? Porque está sendo criticado? Se eu fosse jogar a toalha por causa de crítica, eu não estaria aqui hoje. Se eu fosse jogar a toalha por causa de palavras contrárias, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra. Porque nós enfrentamos as palavras negativas. Porém, o Senhor disse, eu te escolhi desde o ventre materno. Se o Senhor escolheu, vá avante e deixe Eliabe de lado. Eliabe teve na fila, passou na frente do profeta, foi rejeitado. Deus não chamou, não escolheu, mas Ele te chamou. Vencedor diante de Golias, grandes batalhas. O chamado é teu, varão. O é teu, levita. Palavra esta noite. Que malabassum dele a fame de fácil de me. Que mandara baseve a mão de raça viabar. Que mandara baseve a mão de cantorebiácia. Bicalá recebe a mão de passe a mandorebiácia. O Senhor está me dizendo que aqui tem homens que já estava programando pararem o seu ministério por causa de um levante, por causa de um vendaval, por causa de algo muito forte. Mas o Senhor manda dizer, esta é maior do que vendaval, do que maior Deus que te chamou e te escolheu. Vai parar por quê? Vai desistir da jornada? Não é hora de parar. O Senhor me traz aqui esta noite para te dizer isto. Não é hora de parar. Cantora, não é hora de parar, não é hora de jogar a toalha. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, as lutas que estão vindo. Isso é para fortalecer o teu ministério, isso é para te fazer mais forte, isso é para te fazer mais e mais na casa do Senhor. O inimigo se levanta, maior é quem te chamou e quem te escolheu para a grande batalha. Ser constantes. Firmes e constantes. Constantes é aquele que não faz a obra para agradar homens.
Constante é aquele que faz a obra do Senhor para agradar o Senhor. Segura. Nós estamos vivendo uma época, pastor Fred, em que os pregadores, em que os levitas viraram animadores de púlpitos. Pregador e levita ele tem que ter uma igreja e ele tem que ter um ministério. O que nós estamos vendo nos dias atuais são pregadores, levitas, que não tem mais pastor, que não tem mais igreja e não tem ministério. Por quê? Porque a ordem do líder, obedecer tudo do seu ministério e da sua convenção. Mas os púlpitos. Nós estamos vivendo uma época do estrelismo. Aonde os nossos irmãos querem brilhar mais do que Jesus. Vocês viram o que eu fiz hoje lá no culto? Não fez nada. Não pregou nada. Porque quem usa o pregador é o dono da igreja. É ele quem faz, é ele quem desfaz, é ele quem abre porta, é ele quem derrama, é ele quem batiza, é ele quem transforma. Aqui o grande é ele e nós não somos nada sem ele. Sem ele, eu e você não teríamos condições de pregar a palavra. Ser constante é dar a glória para Cristo. Ser constante é entender que Cristo é o dono do nosso ministério. Ser constante é você entender que sem Ele você não vai a lugar nenhum. Eu me lembro que no início do meu ministério, pregando em uma igreja em Anapu, e eu pregava pela manhã naquela igreja, pastor Jean. E ali o mover de Deus foi muito grande naquele dia. Várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Várias pessoas se converteram a Cristo. Várias pessoas foram curadas. A glória de Deus encheu aquela casa. E eu não entendi o porquê que a glória encheu. Porque eu não tinha me preparado para aquele congresso. Mas Ele é o dono do congresso. E Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Deus está restaurando o ministério aqui hoje. Ele está restaurando o ministério aqui hoje. Ele está mudando o ministério de muitas pessoas aqui hoje. Muitas pessoas aqui vão receber o dom da palavra, o dom do louvor. Deus vai ungir vozes aqui esta noite. E quando termina aquele culto, eu vou para a porta da igreja. Pastor Eliésio, e uma irmã enviada não sei de onde, ela disse assim: rapaz, você prega, hein? Eu sou o cara. Eu sou o cara. Quando foi a noite, parece que Jesus ficou lá na porta da frente, o Espírito Santo na lateral, e dizendo: vai, cara, vai, eu quero ver onde tu vai. Eu preguei, e nada. Naquele momento eu disse: Jesus, me perdoa, porque eu não sou nada sem ti. Entra aqui, Jesus.
quem merece glória, louvor a quem é digno de louvor. Ser constante é você entender que o dono da casa é o Senhor Jesus. É usar a metodologia de João. Importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o segredo de um ministério. E o constante, ele não faz nada para ser reconhecido na igreja. Mas nós estamos vivendo essa época. O pastor Joaquim não me viu. Lá na minha igreja tem um povo que diz que eu não enxergo, não vejo eles. Se eu tirar esse óculos, irmão, eu não enxergo um palmo. Se eu colocar, já enxergo mais ou menos. Pastor, como é que eu dirijo? O Espírito Santo é que me guia nessa estrada de Araguaína, para onde eu vou? Mas tem pessoas, irmãos, que querem ser reconhecidos. Ele faz algo na igreja. Ele quer que o pastor fale o nome dele na igreja. Reconhecido não. Lugar de ser reconhecido é em outro lugar. IML. Igreja não. Quem ser engrandecido, conhecido, honrado, glorificado é o dono da igreja. E você tem que louvar a Ele pelo privilégio de fazer parte da obra do Senhor. Se você faz alguma coisa, a honra e a glória é para Ele. Prepara um sermão, vem para o culto, pastor Joaquim não dá oportunidade, volta para casa zangado. Eu tinha uma mensagem hoje sobre humildade. E o pastor Joaquim não me deu oportunidade. Grande humildade. Preparou, varão? Não recebeu oportunidade hoje não? Volta amanhã. Volta depois. Vai. Queira ser o centro das atenções na igreja. Se não recebeu a oportunidade hoje, continue glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Ele é o dono da obra. Seja constante. Principalmente quando você receber um convite para pregar no culto de crianças. Ei, irmão, quer ver pregador pular longe e convidar para um culto de crianças? Vai pregar lá para as crianças. O quê? Por que esse menosprezo pelas nossas crianças? Seja constante. Obedeça à voz do seu líder. Seja um para toda obra. Seja aquela pessoa que o seu pastor pode contar com você para fazer a obra, para pregar nos cultos, para ir evangelizar nas praças, para pregar nos sinais, para levar o evangelho seja onde for. Seja constante na obra de Deus, isso é ser constante. Antes de pregar nos púlpitos, eu comecei pregando nas bocas de lixo. Pregava para os drogados. Pegava lanche e levava para eles e palavra. E a gente às vezes não quer apostar numa pessoa que é drogada. Nós evangelizamos muitos drogados, alcoólatras. E hoje nós temos obreiros que eram ex-alcoólatras, servindo a Deus através da palavra dos pregadores da nossa igreja. Ser constante é informar o seu pastor aonde você está. Tem pregador que o pastor só sabe notícia dele se entrar nas redes sociais. Hoje a missão é em Araguatins. Tchau. Quando o pastor pensa que ele está em Araguatins, ele já está lá em Palmas. Dê flash. Não informa o seu pastor.
chega na igreja cheio da autoridade, e eu quero dizer que quem não obedece, quem não informa pastor, não tem autoridade nenhuma, nem moral para pregar, porque quem sai debaixo da bênção do seu pastor, não tem como abençoar as outras pessoas, porque a palavra diz, sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Ser constante é ser obediente ao seu pastor. Abundante. Ir além do que o Senhor te determinou. Faça o melhor para Deus. A obra não é do pastor Joaquim, não é dos pastores, a obra é de Deus. E quando vier algo para te fazer, faça bem feito. Faça bem feito, a palavra diz, e tudo que vier à tua mão para fazer, faça com todas as forças. Mas tem muitos virando as costas para aquilo que Deus chamou e determinou. Porque se não valer a pena, não vai. Pregadores, nem sempre o cachê vai ser bênção. Tem igreja que não tem condição de te dar um cachê, mas o pastor vai tirar uma oferta, e seja qual for, receba, agradeça o pastor e agradeça a Deus, porque a obra não é daquele pastor, a obra é de Deus e você faz parte desta obra. Tem pregador que amaldiçoa até a igreja com o pastor e a família. Pregando para pregadores, para levitas, para quem tem chamado. Nós precisamos ser mais constantes, ir além daquilo que o Senhor nos determinou, fazer as coisas de Deus com perfeição e com alegria, contribuir com alegria, fazer a obra com alegria. E a obra de Deus não é só pregar, não é só cantar. A obra de Deus começa lá da porta e termina aqui em cima do púlpito. É a limpeza, é a organização, é abrir a igreja, é ligar as luzes da igreja, é auxiliar o pastor, é estar junto com o pastor. Isso é ser abundante na obra de Deus. Eu comecei meu ministério lá na porta. Porteiro. Me colocaram na porta. Mas o pastor lhe colocou, pastor? Não, eu pedi. Procurou um porteiro, não tinha ninguém, só tinha pessoas que não queriam ficar na porta. Eu disse, eu vou, pastor. Ele disse, você não. Pastor Jean, eu me senti tão rejeitado naquela reunião que dei vontade de ir embora. Mas antes de ir embora eu perguntei, por quê, pastor? Porque você é filho. Eu disse, o que é que tem? Que eu já fui porteiro de tanta bagaceira quando eu estava lá no mundo. Agora que eu sou crente, eu não posso ser porteiro da casa do meu Deus. Fui para a porta. Um dia eu estava lá na porta e eu era novo convertido, o irmão me deu um sapato. O irmão me deu um sapato 42, do bicão. Fui para a igreja, todo bonito. Fiquei lá na porta e aquele sapato foi Deus que agiu para o irmão me dar aquele sapato. Porque um incircunciso, irmão, jogou uma pedra e bateu bem no bico do sapato. Falei, se pegasse no meu dedão, estava morto. Cacei para um lado e outro, não achei. Falei, mas amanhã eu acho. Amanhã eu estou de serviço, estou na viatura, eu acho. Parei a viatura lá na esquina. Aí tinha uns menininhos lá, eu perguntei, quem é que joga pedra na igreja? Hein? Menininho todo tremoso. É o rapaz aqui do bar, pastor. Ah, é? É, e ele está lá dentro do lote, com uma mesmo de pedra. Eu entrei lá de ponta de pé, pastor. Peguei o cidadão no flagra. Fardadão de polícia. Conversa franca. De um servo de Deus. Dei logo 2 cascudos bem dados. Mandei ele ajoelhar. Ele se ajoelhou.
Eu orei por ele, ele aceitou Jesus e nem foi nem por força e nem por violência, foi o Espírito Santo que agiu naquela hora. Por quê, pastor? Porque ele voltou no outro dia, trazendo a família para a igreja. Quem recepcionou ele? Irmão Osiel. Irmão, paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje a minha mulher também quer aceitar Jesus, e o menino também. E outra coisa, irmão, nós decidimos fechar o boteco e abrir outro comércio, e agora nós vamos adorar a Deus. Ei, deixa Deus te usar, seja constante na obra do Senhor. Lá na porta, todos os dias eu e o saudoso irmão José, e chega uma irmã e disse: irmão Osiel, vem cá. Eu disse: pois não, irmã, eu tive uma visão com o senhor. Foi, irmã? Foi. Eu tive uma visão com o senhor, pastoreando essa congregação. Eu disse: irmã, eu sou porteira, irmã. Estou começando agora o meu ministério. Ela disse: eu não estou lhe perguntando se você é porteiro, se está começando o seu ministério. Eu estou lhe falando que eu lhe vi dirigindo essa congregação. E o meu Deus não me engana. Se prepare para sair de porteiro, para ser dirigente da congregação, que era uma das maiores congregações dentro de Redenção. O tempo passa. E um dia o pastor... congregação tal. Lá é o homem, é você. Vai para lá. Falei: papai, é você. Deus. Mas antes de papai, Deus já tinha falado comigo lá na porta da igreja. Então a obra de Deus começa no primeiro degrau, mas temos que ser constantes, perseverantes, porque o dia da honra vai chegar. O dia da honra vai chegar. O honra vai chegar. Tu pode até dizer, que te chamou é grande, e ele quer os grandes. Ele transformou Saulo grande em Paulo pequeno. Ele não quer os grandes teólogos, ele não quer os sabichões dessa terra, ele quer os humildes para confundir os grandes. Deus me tirou da calçada. Embriagado. Ninguém pagava nada, pastor Eliésio. Ninguém dava nada, pastor Juan. Dos filhos do pastor Posidônio era o ovelha negra. O povo chegava lá: pastor, o Osiel é o único que não presta. Papai: não, você está enganado. O Osiel é escolhido. Calma, fique calmo. Aguarde. Papai profetizava na minha vida, mamãe profetizava na minha vida. Seja perseverante, constante e abundante, porque Deus vai fazer milagre na tua casa, no teu ministério, na tua congregação, na tua vida. Porque no Senhor a obra dele não é em vão. Quem faz a obra de Deus, Deus não deixa ele na mão. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca fui honrado na minha vida, depois que eu vim fazer a obra de Deus. Nem lá no quartel, que é a hierarquia, e lá a continência vai até a certo período onde chegava a minha patente. Mas no dia que eu vim para a obra, Deus mudou totalmente essa história. Eu chego no quartel, para a honra e glória do nome de Jesus, o comandante presta continência para mim.
Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Isso é Deus que faz na vida daqueles que ninguém dá nada por ele. É isso que Deus faz na vida daqueles que são menosprezados pela sociedade. É isso que Deus faz para aquele que está lá na boca de fumo, sem futuro, sem nada na vida. É isso que Deus faz na vida da prostituta. É isso que Deus faz na vida daqueles que vagam neste mundo. Deus te levanta do pó para te dizer que Ele vai te honrar para ser um dos maiores ganhadores de vida para Jesus aqui dentro de Araguaína. Só os que crerem, dê um brado de glória bem forte. Seja abundante na casa do Senhor. O trabalho não é em vão. Deus está vendo teus esforços. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está contemplando o que você está fazendo pela obra do Senhor. Se o homem não reconhece, se o homem não dá valor, fique tranquilo. Porque como disse o evangelista Eliésio, que tem lá, como é que é o nome do negócio? Cajado de, como é que é? Jacá. Preparando para encher de galardão. Mas lá no céu tu não vai levar jacá não. Lá no céu tu vai entrar e vai sair coroado, com coroa, com as pedrinhas de brilhante, com a pedra com teu novo nome. Lá tu será reconhecido. Lá terá festa. Lá citarão teu nome. Lá lerão as obras que tu fez nesta terra. Porque daqui nós levaremos só as obras. Então trabalhe para Jesus, porque o galardão é grande. O melhor patrão da terra é Jesus Cristo de Nazaré. Esse, irmãos, é o melhor patrão. E eu hoje sou um homem privilegiado, honrado, porque eu estou fazendo a obra do grande rei. Eu estou aqui hoje. É porque eu falei, eu vou. E o Senhor me conduziu até aqui. O Senhor me trouxe hoje aqui porque o Senhor tinha essa palavra para a sua igreja. E nós precisamos, irmãos, ser firmes, não bambear nem para a direita e nem para a esquerda, ser constantes, não estar atrás de glamour, de glória, não. O apóstolo Paulo disse, eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque a mim foi imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Então nós temos obrigação. Ser abundante, fazer além daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você pode mais. Você tem muito mais para dar na casa do Senhor. Quantos projetos Deus tem colocado no seu coração? Quantos projetos para trabalhar com as crianças, para os jovens, para o círculo de oração. Deus tem te dado projetos. Você pode dar algo melhor na obra. Então se levante para ser um servo não inútil. Porque o servo inútil só faz aquilo que o seu Senhor manda. Está lá em Lucas 17 e 10. Mas o servo útil, ele vai além daquilo que o seu Senhor manda. Tem crente que tem um costume de mandar Jesus entrar nos hospitais. Não sei se aqui tem. Irmãozinho doente. Senhor, entra lá no regional. Eita, como eu gostava de mandar Jesus entrar no regional. Jesus, vai lá. Irmão, quem sou eu para mandar em Jesus? E o Espírito Santo diz, quem tem que ir lá é tu. É tu que tem que ir lá. E eu disse, sabe o que é mesmo? Peguei minha biblinha, botei debaixo do braço, um crachazão de pastor, parecia uma placa. O senhor é pastor? Sou. Minha filha acabou de morrer. Está aqui dando os últimos suspiros, minha filhinha. Mas eu ouvi falar que quando o crente ora, Jesus ressuscita. E eu disse, agora, para que eu botei essa placa de pastor? É verdade ou não é? Eu disse, é. Pastor, ora pela minha filhinha.
E a enfermeira disse: olha, vocês têm frustrado muita gente aqui dentro do regional, com esse fanatismo, com esse crentismo, dizendo que Jesus ressuscita e a pessoa morre e quem leva o nome de ruim é nós. Eu disse: fica quieto. E dei a criancinha: Senhor, tu me mandou dentro do regional e aqui eu estou. Pai, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. O Senhor é o dono da vida. O Senhor devolve ela. Porque fui visitar uma irmã. E tu vai ter que descer pela janela. Que o povo está lá embaixo. E o Espírito Santo pode descer pela escada que tu subiu. Desce pelo corredor que tu veio. Pode descer. Eu, irmã, quando eu cheguei lá no corredor, a criancinha que o médico decretou a morte, o médico dos médicos decretou a vida. Sabe o que está faltando? É crentes audaciosos, porque não tem mais. Tem crente correndo de demônio. E crente não é para correr de demônio, porque os finais seguirão os que crerem. Tem crente que não ora mais por enfermos. Tem crente que não vai mais nos presídios, nos hospitais, e é mandando Jesus. Vai, Jesus, vai. Jesus não vai não, quem tem que ir é você. Já imaginou você com um violão lá dentro do presídio? Que o hino que eles mais pedem lá dentro do presídio: a minha alma estava longe. Quando não é esse, eles pedem Rude Cruz, né? É o hino que eles mais pedem. Já imaginou você lá dentro evangelizando, pregando, cantando e presos se rendendo aos pés do Senhor? Porque aqueles presos querem ser libertos em dois aspectos, tanto físico como espiritual. Tem drogados que estão esperando uma mensagem tua, tem embriagados que estão esperando uma palavra sua, aquela mensagem que você preparou e guardou na gaveta. Tire da gaveta e pregue ela, porque tem alguém esperando para te ouvir. Pregador, levita da casa do Senhor. Se coloque sobre os pés. Hoje o Senhor me trouxe aqui renovar a ministério. O Senhor manda dizer que não vai ficar da mesma forma que está. Não. O Senhor manda dizer que a alegria de louvar a bater e arder no coração. O Senhor manda dizer que tu vai pesquisar louvores, playbacks, para louvar o santo e augusto nome dele. O Senhor vai te levantar como a atalaia, entrega nas tuas mãos uma espada de fogo. Tu tem questionado a Deus. Tu tem perguntado ao Senhor: por quê, Senhor? Mas o Senhor hoje me traz aqui para te dizer, mulher, que Ele está restaurando o teu ministério, Ele está te colocando de pé novamente, Ele está te dando graça, Ele está te dando unção, alegria de estar na casa dEle. Se tiver alguém que queira se reconciliar com Deus, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero pedir à irmã para louvar o Senhor. Como é que é o nome da irmã aqui? Louve ao Senhor. E quem quiser receber a oração, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Eu quero orar por você com a permissão do pastor Joaquim. Eu quero orar por você, porque o Senhor te trouxe aqui esta noite para mudar essa história, para reavivar essa chama. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que ainda não acabou. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O Senhor te trouxe hoje aqui para renovar as tuas forças.
aquele desejo de pregar, aquela chama que arde no peito, o desejo de estar à frente, também falando do amor de Cristo e testificando do amor de Cristo, essa chama não vai se apagar. Não vai se apagar. Essa chama não vai se apagar. Essa chama vai voltar a arder como antigamente. Tu lembras quando tu dizia hoje eu quero estar na presença dEle, hoje louvando, glorificando a Ele. Eu quero voltar a sentir aquela chama ardendo em meu coração por vidas que estão padecendo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Deus te conhece. Basta somente Deus esperar o que Deus irá fazer. Se disser para Ele, Senhor, o Senhor me esqueceu, eu tenho valor para Ti. Ele estende a sua mão, é a hora, Senhor, não te esqueceu. De vencer. O Senhor te contempla. Então ouve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Simplesmente louve. Se o vendaval vem, louve. Se a luta está pesada, louve. É Ele quem te carrega nos braços. É Ele quem te conduz ao porto seguro. O Senhor te contempla, o Senhor tem te visto, mulher. Não perca a esperança. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra de noite ou de dia. Ele está pega contigo. sua mão, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. com muito louvor. O Senhor não se esqueceu. No tempo de Deus, Ele vai fazer o que tu tem colocado na presença dEle. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é por basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aguarde. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Você canta essa É hora de vencer, é hora de vencer. É hora de vencer. A luta é grande, mas o Senhor é maior. É hora de vencer. É hora de vencer. Lute, guerreie, ore, louve, 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 louve. O teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Aleluia. Ordena os anjos pra contigo Aleluia. lutar. Ele abre a porta pra Aleluia. ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que Ele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor. Aleluia. Com muito Adore louvor. a Ele nessa noite. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito. Adore a Ele.
Pode louvar. Aleluia. Enquanto tu louva, Deus está quebrando as correntes. Enquanto tu louva, Deus está quebrando os grilhões. Enquanto tu louva, Deus está destroçando toda a armadilha. Enquanto tu louva, Deus está tirando do teu caminho os empecilhos. Tu disse, Senhor, eu vou parar. Mas Deus disse, é hora de avançar. É muitas lutas. É muitas lutas. Eliabe tentou te humilhar. Eliabe tentou colocar a tua honra no chão. Eliabe tentou tirar o foco. Mas tu és Davi, escolhida, chamada para a Eu tenho até 9h30. E agora que eu vou orar por você. Agora que eu vou orar. O que adianta ter as mãos? Agora que eu vou orar. Poder tocar. O que adianta ter ouvidos e nem escutar? Escute o que Deus está falando. Conte nos dedos das mãos. 1, 2, 3. Deus vai entregar nas tuas mãos. O que adianta Deus vai entregar nas tuas mãos. E não enxergar, ter a sua volta bons aromas e nem respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz teu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o que. E ele está aqui. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual. Não há outro, não há outro, meu querido, não há. Não há outro igual ao nosso Deus, não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta, pois aroma da balada de cada. Receber nome de Deus, porém morto está. Mas o meu Deus, aleluia, o meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz teu povo entender. Adore a ele, e ele está. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Somente adore, somente adore. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual.
declarar bem forte nessa noite, declare. E outro igual. Eu já vou orar. Eu já vou orar. Canta. Eu já vou orar. Não há. E outro igual não há. Oh, aleluia. E outro igual não há. Não há, não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Declare. E outro igual não há. E outro igual. E Ele está. Senhor, e Ele entrega nas está tuas mãos aqui. Tem glória a dele espada aqui. Tem da cheiro e a graça, porque arde no teu peito, arde em ti um desejo de ser um grande pregador da palavra. Tu tem falado isso para Deus, Senhor, o desejo que arde na minha alma de pregar a tua palavra. O Senhor hoje sela o teu ministério. Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há, não há, não há, não há, não há. Não há outro além do nosso Deus. Não há outro além do nosso Deus. Não é. O Senhor disse assim: eu hoje vou fazer com que a palavra se cumpra na vida do meu servo, pois eu escolhi ele desde o ventre materno e dei nome de discípulo a ele, porque ele é escolhido desde o ventre materno. Esse jovem, ele vê os pregadores, a chama arde no coração, pastor. E Deus disse: eu separei ele hoje nesse congresso para ser um dos grandes pregadores de Araguaína. Deus vai soprar o nome desse jovem. Deus escolheu ele e Deus deu à mãe o nome de um discípulo. E eu perguntei e alguém me disse o nome dele, pastor, é Tiago. Pastor Osiel, deixa de meninice, pastor. Jesus trabalha, mas não trabalha desse jeito. Ele disse a Ananias: vai lá na rua chamada direita, na casa de um homem chamado de Judas, que lá tem um homem chamado de Saulo, apelidado de Paulo. Vai, porque este é um vaso escolhido para mim. Ele sabe endereço, ele sabe nome, ele sabe tudo ao teu respeito. De Cristo Jesus, Deus abençoe a todos, muito obrigado.